A paz do Senhor para todos. Eu sou o irmão Gedilson Gomes. Estou aqui mais uma vez no nosso canal para gravar um vídeo que, como sempre, busca esclarecer a escatologia bíblica. Nesta oportunidade, eu gostaria de falar um pouco sobre profecias de dupla referência. O que é uma profecia de dupla referência? É quando uma profecia ela traz dentro de si dois eventos, sendo o evento imediato, próximo ao profeta, e dentro da mesma profecia, um evento distante. Nós classificamos o primeiro evento como uma sombra profética, uma representação profética, uma tipologia, que na realidade só está apontando para o ápice da mesma profecia, ou seja, só está apontando para o cumprimento pleno, o cumprimento propriamente dito da profecia. Ok. Então, nesta oportunidade, é bom destacar para os alunos de escatologia, para as pessoas que amam e querem estudar escatologia, que não despreze esta ferramenta, porque ela é indispensável. Muitas pessoas, por desconhecer ou simplesmente ignorar este princípio de interpretação, acabam incorrendo em vários erros dentro desta doutrina, a escatologia. Eu vou ler para você 2 versículos acerca do sermão profético. Porém, não vou falar hoje especificamente do sermão profético. Nós vamos deixar para outros vídeos. O nosso objetivo é só ajudar os nossos inscritos e espectadores em geral a compreenderem um pouco mais sobre profecia de dupla referência. Eu vou ler para você Mateus capítulo 24, verso 34, que diz assim: Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Lucas 21, versículo 22. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Estes 2 versículos estão dentro do sermão profético de Jesus. Estão dentro do sermão escatológico de Jesus. Eles têm uma ligação com a segunda vinda de Cristo e principalmente com a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 DC, quando Roma invadiu Jerusalém, destruiu o templo e destruiu também a cidade. Nós não vamos falar neste vídeo sobre a volta de Jesus, até porque, gente, a vida do Messias, ela tem 4 fases. Nós não podemos tratar logo da volta de Jesus sem que antes venhamos a tratar do nascimento do Messias, da morte, da ressurreição e, por fim, da segunda vinda. Qual é a importância de tratarmos primeiro das 3 fases? A importância é porque cada uma delas, inclusive a 4ª fase, que é a volta do Messias, cada uma delas é apresentada na Bíblia dentro de uma profecia de dupla referência. Então, neste vídeo, eu vou falar rapidinho com você como foi o nascimento do Messias. E nos próximos vídeos eu vou falar sobre a morte do Messias, a ressurreição, e aí sim, posteriormente, vamos tratar especificamente do sermão profético,
para que nossos inscritos e espectadores em geral compreendam bem o que aconteceu no ano 70 DC. Vamos lá, vamos ver como foi o nascimento do Messias. Saindo daqui de Lucas 21, vamos para Isaías capítulo de número 7. Eu vou ler para você um versículo muito conhecido, que é o versículo de número 14. Veja bem o que diz Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Ok. Para complementar o raciocínio, versículo 16. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. Gente, o contexto de Isaías capítulo 7 é a guerra entre Síria e Efraim, quando 2 reis marchavam contra Judá, e o rei Acais, rei de Judá, precisava de um socorro imediato por parte do Deus de Israel. Veja bem e compreenda o contexto. O profeta Isaías foi enviado até o rei Acais. Aí então o profeta Isaías liberou a palavra profética. Falou para o rei Acais pedir um sinal, o rei se recusou, e o próprio profeta, em nome do Deus de Israel, proferiu a palavra profética que está no versículo 14. Qual era o sinal? O mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Gente, o sinal de Deus que ia garantir a vitória de Acais contra os 2 reis que marchavam dispostos a destruir Judá foi o nascimento de Emanuel. O que eu quero destacar para você nesta profecia é que Emanuel nasceu nos tempos de Isaías. Emanuel nasceu na época de Isaías. Emanuel nasceu diante dos contemporâneos de Isaías para resolver o problema imediato do rei Acais. Olha o versículo 16 que garante para a gente que a criança nasceu naquela época. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. Isso aqui, gente, é um demarcador de tempo. Veja bem, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Isso daqui é alguma coisa em torno de 5 anos. Ou seja, Deus estava falando para Acais, através do profeta Isaías, que antes de 5 anos, os 2 reis que marchavam contra Judá seriam destruídos. E foi exatamente isso que aconteceu na história. Esta guerra durou cerca de 4 anos e os inimigos do rei Acais foram derrotados e mortos na época exata em que o profeta Isaías proferiu a sua palavra, a sua mensagem profética. O demarcador de tempo aqui, muito preciso. Antes dos 5 anos de idade desta criança, a profecia se cumpriu. Agora é que vem o detalhe mais importante. Vamos para Mateus, capítulo de número 1,
versículo de número 22 e 23. Olha o que Mateus, usado pelo Espírito Santo, registrou. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Gente, que coisa extraordinária. Emanuel, conforme mostrei antes, ele já havia nascido 700 anos antes de José e Maria. A profecia de Isaías já tinha se cumprido 700 anos antes de José e Maria. Agora, a mesma profecia está se cumprindo numa era ou numa geração mais moderna que a do rei Acais. O que é isto? Isto é profecia de dupla referência. No primeiro evento, o evento do rei Acais, existe ali, gente, uma sombra profética. Eles viveram aquela guerra. Eles tiveram 4 anos de destruição dentro do país. Mas tudo aquilo que o profeta Isaías profetizou se tornou uma profecia messiânica que apontava para a vinda, a primeira vinda, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O nascimento de Cristo, ninguém na sua sã consciência diria que aconteceu lá no tempo do rei Acais e também do profeta Isaías. O nascimento de Cristo, propriamente dito, aconteceu numa geração mais moderna, a geração de José e Maria. Nós temos uma sombra profética no profeta Isaías e temos o ápice da profecia com José e Maria, o nascimento propriamente dito do nosso Senhor. Então é muito delicado essa história das pessoas gritarem e dizerem que isto ou aquilo já se cumpriu, que isso ou aquilo é uma profecia já consumada. Por quê? Porque a mesma profecia consumada na época de Isaías, com uma criança representativa, esta mesma profecia se cumpriu, se consumou nos tempos de José e Maria. Lá sim, gente, foi o ápice da profecia do nosso Senhor Jesus Cristo, que finalmente trouxe o Filho de Deus a este mundo. Se você gostou desta mensagem, deixa o seu like, compartilha este vídeo, porque nós temos mais conteúdos como este. E podemos afirmar, da mesma forma que nasceu Emanuel na época de Isaías, e só apontou para a época de José e Maria, e a geração de José e Maria, onde o nascimento propriamente dito de Jesus se consumou, da mesma forma nós podemos entender o sermão profético. Nós temos um evento representativo, uma sombra profética que só aponta para o ápice da mesma profecia. Maranata, o nosso Senhor vem. Muito obrigado a todos.